Tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre o medo. Tudo bom? Como é que vocês estão? Boa tarde. Hoje nós vamos continuar falando sobre o medo. Nós já fizemos aqui algumas lives, vocês viram? Nós já fizemos aqui algumas lives falando sobre o medo e hoje nós vamos continuar falando. Por quê? Porque esse assunto do medo é algo que é real em muitas pessoas. Aliás, eu diria que na grande maioria das pessoas. Boa tarde, tudo bem, Lidiane? Olá, tudo bem? Me diz de onde vocês estão. Olá, Alexandra, tudo jóia? De onde que vocês estão assistindo? Coloca aqui nos comentários. De onde que você está? De qual cidade? De qual país? Boa tarde. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre o medo. O medo é real na sua vida? Coloca aqui nos comentários. Ah, e detalhe, você está me ouvindo bem? Tá me vendo? A imagem tá boa? Digita aqui o coraçãozinho para eu saber se a imagem tá boa, se você tá me ouvindo bem. Digita aqui para mim, tudo bem? Boa tarde, Cristiane. Professora Sandra, boa tarde. Como é que vocês estão? Aracaju, olá. Eu não sei como é que fala, Doiara, é isso? Olá, que legal, Aracaju, Sergipe, delícia de cidade. Delícia de cidade. Aqui para nós, Brasília tá muito seco, muito seco. O clima tá bem seco. Ah, calor, já tá ficando bem calor. Ah, Yara, muito bom tê-la aqui, Yara, muito bom. Olha só, me digam uma coisa. Ah, Alexandra de São Paulo, áudio ok, obrigada. Como é que é essa relação de vocês com o medo? Como é que é? Olha, se você já assistiu, não sei se você teve a oportunidade de assistir as outras lives que nós fizemos aqui falando sobre o medo. Petrópolis, Conceição, que delícia! Eu não conheço Petrópolis ainda. Eu quero conhecer ainda, não conheço. Se Deus quiser, ainda irei por aí. Mas a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte. A gente vai, olha, o título da nossa live. Medo, como não deixá-lo me dominar. Esse é o título da nossa live de hoje. Aí, observem que o título não está falando assim, é possível dominá-lo? Não. Pelotas, que legal, Eliane. Olha, lá no Rio Grande do Sul, que legal. Tem alguém aqui lá do norte? Nordeste tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro, lá do sul. Será que tem alguém aqui? Ah, que joia, Conceição. Quero passar por aí. Será que tem alguém aqui lá do norte? Mas, olha, veja, nós não estamos falando se é possível dominar o medo. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando, sim, como dominá-lo. Ou seja, cremos que é totalmente possível dominar o medo, mas não pela nossa força. Já guardem essa palavra, não pela nossa força. Agora, percebam, me digam uma coisa. Você tem problema com medo? Se você parar para pensar aí agora, você vai pensar assim, ó, será que eu tenho problema com medo? Às vezes, o medo é medo de pessoas. Sente algum tipo de medo regularmente? Já parou para reparar? Já começou a reparar sobre isso? Se você sente algum medo regularmente, já percebeu como essa emoção, o medo, vem do coração? Você já percebeu? E aí, então, como não deixá-lo dominar a nossa vida? Como? Como não deixá-lo?
Você tem conseguido vencer o medo ou o medo tem lhe dominado? Eu conheço pessoas que o medo domina a ponto da pessoa não conseguir dirigir o carro. Eu conheço. Eu conheço pessoas que o medo domina tanto que ela não viaja de avião. E aí, como é que tem sido a sua relação com o medo? Veja, então nós começamos a live dizendo que o nosso título é Como Não Deixá-lo Nos Dominar. Então é isso que a gente crê e a gente busca. Vamos agora trabalhar um pouquinho sobre isso. Então nós entendemos que tudo começa no coração. E precisamos saber dominar o medo se nós desejamos de fato ser mulheres elegantes por inteiro. E se você não me conhece ainda, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante, e todo o nosso serviço aqui é com um objetivo, que nós sejamos mulheres mais elegantes por dentro e por fora. Por dentro no coração e por fora na imagem e no comportamento. No nosso projeto Mulheres Elegantes por Inteiro, nós trabalhamos esses 3 pilares: a imagem, o comportamento e o coração. Então nós entendemos que os 3 pilares precisam ser trabalhados, aprimorados igualmente, para que sejamos elegantes por inteiro. Se você gosta desses conteúdos, vem para cá, esteja aqui conosco, vai no YouTube. Lá no YouTube, nós temos o canal também, que é o mesmo nome aqui desse canal, é o canal do nosso no YouTube. E nós estamos aqui trabalhando firmes e fortes para oferecer mais serviços para vocês. Mais serviços, mais facilidades para esse crescimento. E aí, então, eu pergunto o seguinte, mas aí, como é que a gente faz para não deixar o medo nos dominar? E a melhor maneira de lidar com as nossas emoções, inclusive o medo, é tendo o quê? A visão segundo o prisma de Deus, não a nossa visão humana, mas sim a visão segundo o prisma de Deus, segundo as verdades eternas de Deus. Ou seja, que as nossas emoções são moldadas pelo que nós amamos. Você já percebeu isso? Que as suas emoções são moldadas pelo que você ama? Que devemos lidar com as nossas emoções onde quer que as encontremos. E que toda emoção é um convite para oração. Então, é assim que a gente enxerga o medo. E é assim que a gente quer conversar aqui sobre ele. E hoje, continuaremos analisando a emoção medo. Hoje, agora. Lembrando que nós já vimos nas outras lives, se você perdeu, você pode entrar no YouTube e assistir por lá, porque lá, inclusive, tem o recurso de você colocar para ir mais rápido, né? E nós já vimos o seguinte, a gente já viu nas outras lives o que é o medo, o que o medo comunica, como que ele se comunica para nós, ele transmite, o que ele transmite para nós, e como que o medo motiva. Nós já vimos essas partes. E também já vimos na outra live como lidar com o medo, identificando o medo e examinando-o. Então, nós podemos lidar com o medo quando nós o identificamos e quando nós o examinamos. Nós já vimos isso. Se você não assistiu, volta lá e assiste, porque essas lives estão todas interligadas. E agora nós queremos trabalhar o medo no sentido de não deixá-lo nos dominar. Com os tópicos, quais são os tópicos? Analisando o medo e agindo em resposta ao medo. Aí, conforme for, nós vamos parar a live, conforme o andamento da live, para ela não ficar tão comprida. Às vezes a gente para e continua depois. Mas presta atenção como isso aqui é real, como a gente pode crescer e aprender sobre isso. Ah, muito obrigada, vocês estão... volta, digam para mim, o som tá bom, a imagem tá boa. Clica o coraçãozinho para eu saber se tá tudo ok. Então, vamos aqui começar, analisando o medo. Nós precisamos, então, analisar o medo,
Depois de... Ah, obrigada! Depois de tê-lo visto como... a gente já viu o que é o medo, como que ele se comunica, como que ele transmite para nós, como que ele motiva. Ah, legal, obrigada, Alexandra. E nós já vimos também, que é importante identificar o medo e examiná-lo. Então agora, como que a gente vai analisá-lo? Para que ele não nos domine. Obrigada, Luciana. Ó, primeiro tópico, nem todo medo é ruim. Então você já grava isso. Nem todo medo é ruim. Porque às vezes a maioria das pessoas tem a impressão de que o medo é uma coisa ruim. Não, já grava que nem todo medo é ruim. A gente já começa por aí. O medo, ele pode ser bom. Muitos medos se enraizam em preocupações válidas, por amores válidos. Nós já falamos sobre isso. A relação do medo com o amor. Tudo aquilo que a gente ama gera, às vezes, medo em nós. Isso é importante. Então, muitos medos se enraizam em preocupações válidas. Válidas. Muito válidas. A gente tem um exemplo que a gente até coloca aqui, que é, por exemplo, quando lá nos Estados Unidos, eles estão prestes a receber a chegada de um furacão. É um medo válido, totalmente válido. Não é um medo ruim, é um medo válido. E esse medo gera uma adrenalina que vai causar em nós algumas reações e até mais esperteza e mais dinamismo. Então, beleza, é válido. E aí, veja esses exemplos do apóstolo Paulo. Olha que interessante. Eu citei o exemplo dos Estados Unidos, mas agora vamos ver exemplos na Bíblia de medos válidos. Olha, o cuidado do apóstolo Paulo com as igrejas, levando a ficar ansioso. Lá em 2 Coríntios 11, 28, eu não vou ler agora, mas você pode ir lá na sua Bíblia, 2 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo, ele mostra claramente esse medo, essa ansiedade por conta do cuidado dele com as igrejas. O amor de Paulo, do apóstolo Paulo, pelos filipenses, produzindo uma preocupação ansiosa para que ele soubesse que um dos seus membros se recuperou da doença. Lá em Filipenses 2, de 25 a 29, o apóstolo Paulo mostra isso. Ele estava ali com uma preocupação ansiosa. É válida, não é ruim. O relacionamento do apóstolo Paulo com os tessalonicenses, compelindo a enviar Timóteo para descobrir se a fé e a comunhão dele se mantinham depois que ele havia partido, lá em 1 Tessalonicenses 3:5. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo de que ele tinha medos, temores, ansiedades totalmente válidas, e que nós podemos ter, sim, igualmente. Então, por esse lado, a gente viu que o medo não é de todo ruim. Agora, por outro lado, pode ser ruim. Quando que o medo é ruim? Quando há o afastamento dos nossos corações de Deus. Então, quando a gente sente um medo que nos afasta de Deus, esse medo é ruim. Em vez de nos levar para perto de Deus. Então, você já começa a analisar. Se porventura você está sentindo algum medo e esse medo está te afastando de Deus, acende uma luzinha, porque pode ser que este medo seja um medo ruim. É mais fácil começar avaliando sua reação ao medo do que o medo em si. Olha só. Então, é mais fácil analisar a reação, avaliar a nossa reação ao medo do que o medo em si. Você sabia disso? Que é mais fácil analisar a nossa reação do que o medo em si? Olá, boa tarde!
Então, começa avaliando o seguinte, olha, pergunte, tem algumas perguntas que nos ajudam a fazer essa avaliação. Pergunte-se assim, ó, minha reação a esse medo agrada a Deus e é construtiva? Ou estou agindo de forma destrutiva e pecaminosa? Então, primeira pergunta que você pode fazer quando você estiver passando por um medo, ou agora, se você está com medo de alguma coisa, faça a seguinte pergunta: minha reação a esse medo, ela agrada a Deus e ela é construtiva? Ou, por outro lado, eu estou agindo de forma destrutiva e pecaminosa? Já começa a analisar assim. Olha, muito importante. Uma resposta má a essa pergunta não significa necessariamente que o medo ao qual você responde está errado. Não significa necessariamente. Ou que brota de um amor desordenado. Então, uma resposta má, ou seja, a resposta má qual seria? Que você está agindo de forma destrutiva ou pecaminosa em relação àquele medo. Mas não significa necessariamente que aquele medo é errado ou ele brota de um amor desordenado. Aí segura que nós vamos continuar. Assim, se o seu medo a está encorajando, olha, presta atenção. Se você está aí sentindo medo e esse medo a está encorajando ao isolamento, à ira, à automedicação, a problemas de saúde, a uma crescente distância entre você e o Senhor Deus, se esse medo a está causando essas coisas, ou coisas do tipo, alguma coisa fora do lugar, se o seu medo está gerando isso em você, pare, reflita. Porque nesses casos, você precisa fazer uma oração. Da seguinte forma, você vai orar assim: Pai, meu Deus, me ajude a ver o que está errado. Seja amar a coisa errada, ou se você está amando a coisa errada, ou se está amando demais a coisa certa, olha. Ou se você exige certeza e controle para proteger algo que corretamente ama. Se você está exigindo certeza e controle para proteger alguma coisa que você corretamente ama, você vai orar pedindo a Deus para que Ele te mostre, te ajude a ver se tem alguma coisa errada, como isso aqui. Você vai orar falando com o Senhor: Senhor, me mostra se tem alguma coisa errada. Por exemplo, se é alguma coisa como destruir coisas mais importantes em um esforço para salvar o que teme que esteja em risco. Então, se você teme alguma coisa que está em risco e você está ali se desdobrando, até destruindo coisas importantes para poder salvar isso, ore ao Senhor para Ele te mostrar. Ou qualquer outra coisa que seja uma resposta dificultosa. Então, você vai parar e analisar. Você vai analisar assim: olha, esse medo está gerando em mim algo que agrada a Deus e é construtivo, ou você está agindo de forma destrutiva e pecaminosa. Aí, você vai analisar: eu estou ficando isolada? Eu estou em ira? Estou me automedicando? Estou com problemas de saúde por causa desse medo? Eu estou me distanciando de Deus? Ou coisas do tipo. Se você tiver, você vai fazer uma oração desse jeito, pedindo a ajuda do Senhor Deus para que Ele possa te mostrar o que está errado. E aí, eu te pergunto, você já fez alguma oração desse jeito? Quando, no momento que você está aí com medo, você já fez alguma oração desse jeito?
Olha, e é muito importante a gente ficar ciente de que a Bíblia, ela nos oferece uma esperança reorientadora em nossos medos. A Bíblia nos oferece uma esperança reorientadora em nossos medos. Então, não importa o perigo ou que estamos valorizando, nós podemos confiar. Não importa o perigo ou, assim, o que a gente está valorizando. Porque muitas vezes o nosso medo vem em decorrência do que a gente ama ou do que a gente valoriza. Então, não importa. Primeiro ponto, a Bíblia nos ensina que nós podemos confiar. Confiar no nosso Deus e confiar ao Senhor nosso Deus os nossos tesouros. Primeiro ponto. Isso a gente tem que guardar. É muito importante. Segundo ponto. Todo medo tem que ser motivo para corrermos rápida e diretamente em oração ao Senhor, em obediência e companheirismo, cientes de que temos um relacionamento com Ele. Aí eu te pergunto, o seu medo, se você está agora passando por um medo, ou já passou, mas se o seu medo, ele está gerando em você essa rápida e direta reação para orar ao Senhor Deus, é um ponto positivo. Agora, se o seu medo está gerando em você um afastamento do Senhor, isso é um ponto negativo. Nós precisamos analisar isso. Segundo ponto, olha, para que nós avaliemos se o medo está nos dominando ou não, na nossa análise. Segunda pergunta, qual será a probabilidade de que o término... Qual será a probabilidade de que o temido evento aconteça? Você já reparou que às vezes a gente fica com medo e, na verdade, o que a gente está com medo nem tem uma probabilidade razoável de acontecer? Você já reparou? Olha, o medo, presta atenção. O medo é um motivo, o medo é um notório gerador de sentimentos exagerados. Então, assim, ele é um notório exagerador, se é que a gente pode falar isso. Ele exagera. O medo faz com que nós exageremos na nossa reação. Ou seja, ele é um falso profeta da desgraça. Você concorda? Digita aqui para mim. Você concorda que o medo muitas vezes exagera na nossa reação? E ele é um falso profeta da desgraça? Você concorda com isso? Digita aqui para mim. Já passou por alguma experiência desse jeito? Mesmo que percebamos que as chances de dano são baixas, o medo raramente evapora de uma forma rápida. Mas avaliar a magnitude da ameaça ainda continua sendo uma boa preparação para responder ao medo. Você avalia qual que é a real probabilidade da ameaça do seu medo? Você avalia ou deixa para lá? Nós precisamos ter essa postura de avaliação. Nós precisamos, diante do medo, para que o medo não nos domine, nós precisamos ter essa postura, fazer essas perguntas. Olha, a primeira pergunta é: minha reação a esse medo agrada a Deus e é construtiva? Ou estou agindo de forma destrutiva e pecaminosa diante do medo? A segunda pergunta é: qual será a probabilidade de que o temido evento ou qualquer outra coisa nesse lugar do evento aconteça? Qual que é a probabilidade? Ou seja, veja o exemplo de, porventura, se esquecer de trancar ou não a porta. Já aconteceu com você?
de você, de repente, sair e você não sabe se você trancou ou não a porta da sua casa? Aí você fica com aquela sensação, nossa, será que eu tranquei? Será que não tranquei? Às vezes você trancou no automático. Já é tão assim, você de repente estava conversando com a sua família e foi lá e tal, trancou no automático. Mas você fica com aquele medo, ai, será que eu tranquei ou não tranquei? Aí se tiver esquecido, o que acontecerá? Aí você fica ali naquela tensão. Qual a chance de ter esquecido? Aí você vai ter que analisar qual que é a probabilidade de você ter esquecido de trancar a casa. Agora, se você esqueceu, qual que é a probabilidade de acontecer alguma coisa? Há uma chance muito grande de acontecer alguma coisa porque você não trancou a casa? A questão de avaliar os medos como exagerador pode ser justamente um alívio. Então, quando a gente... Esse exemplo da casa é um exemplo simples, mas bem real. Então, assim, suponha que você saia e esqueceu de trancar a casa. Você não sabe, na verdade. Você saiu e fica com aquela sensação de que você não trancou a casa. Às vezes, você até trancou, porque foi ali naquela coisa automática, né? Você até trancou a casa, mas você fica naquela sensação, será que eu tranquei, não tranquei? Aí, para que haja um alívio, o que é melhor fazer? Para que não aconteça esse exagerador que o medo pode causar, esse exagero que ele pode causar nas nossas emoções, o que a gente tem que fazer? Avaliar. Qual que é a probabilidade de eu ter esquecido? Ou, ok, suponha que eu esqueci. Qual que é a probabilidade de acontecer alguma coisa? O risco de alguém entrar, de acontecer alguma coisa é alto? Como é que a gente pode fazer? Então, vale demais a gente começar a ter essa postura, atender a essa segunda pergunta. Essa segunda pergunta que a gente colocou aqui. Qual será a probabilidade de que o temido evento, ou seja, nesse caso de não ter trancado a casa, qual que é a probabilidade de que alguém entre na minha casa se eu tiver esquecido de trancar? E lembrar que a questão de avaliar os medos como exagerados pode ser justamente um alívio. Não é real? Digita aqui para mim se você concorda com isso. Não é real? Isso é uma técnica e uma estratégia muito boa. E aí, uma vez que a gente faz essa análise e faz toda essa... analisa essa probabilidade, o que a gente faz em seguida? A gente, como nós falamos agora mesmo, a gente em seguida ora a Deus e entrega a Deus o controle de tudo. Você saiu, não está se lembrando se trancou a casa, você está ali, aquele medo está gerando em você algo grande, você analisa as probabilidades e você em seguida vai orar a Deus e entregar o controle de tudo para Ele. É real? Funciona? Muito bem, muito bem. Você já fez isso? Digita aqui para mim se você já fez isso. Já teve um episódio assim desse tipo aí com você? O medo, olha, o medo pode ser um aviso correto de um perigo muito realista. E a nossa avaliação deve levar isso em consideração. Então, como nós falamos no início, o medo existe sim, um medo que é bom. E ele pode ser um aviso correto de um perigo muito realista. O exemplo que eu citei no início, né? Dos furacões que chegam lá nos Estados Unidos e eles têm realmente um perigo que está a ponto de chegar. Eles têm aquele perigo ali na iminência de chegar e o medo é um medo real, tranquilo. Mas e agora? Pensa o seguinte, já viu os ICs? Já viu? Olha só como que acontece. E se, como acontece com muita frequência,
você não tiver certeza de quão provável o medo realmente é. E se isso acontecer? E se alguma coisa e você não tiver a certeza de que o provável medo realmente vai acontecer? E se você suspeitar de que está sendo excessivamente dramática, mas não se sentir capaz de confiar em seu próprio julgamento ou avaliação, o que você faz? Porque às vezes isso acontece conosco. E se acontecer? E se você estiver deixando o medo te dominar por causa de uma suposição? E se você não conseguir analisar e a ponto de você falar e ter um julgamento assim real, concreto, bem sério da sua situação, o que você faz? O que nós fazemos? Nós procuramos alguém confiável para compartilharmos a nossa situação. Nós não podemos viver sozinhas, não podemos. Porque em alguns determinados momentos, parece que a nossa visão fecha e aí a gente não consegue nem analisar se estamos sendo excessivamente dramáticas ou se o medo é real mesmo. O que a gente tem que fazer? Procurar ajuda. Você já fez isso? Já fez isso? Já teve momentos na sua vida que você teve que procurar ajuda? Olha, então, uma última análise que nós precisamos fazer. Qual seria a importância se o seu medo se tornasse realidade? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer para analisar é: minha reação a esse medo agrada a Deus, é construtiva, ou estou agindo de uma forma destrutiva e pecaminosa? Segunda pergunta: qual será a probabilidade de que o temido evento aconteça? E terceira pergunta: qual seria a importância se o seu medo se tornasse realidade? Essas três perguntas são essenciais. Olha, o exemplo de uma torradeira. Eu vou te dar um exemplo de uma torradeira que, de repente, você perde a nota fiscal. Então, vamos analisar aqui esse exemplo de uma torradeira que você perde a nota fiscal. Aí você pensa, primeira análise, o que você faria se essa torradeira estragasse na garantia? Você perdeu a nota fiscal, o que você faria? Primeira análise. Quais seriam as perdas? Seriam pequenas ou grandes? Se você perdeu a nota fiscal, qual que é a chance da torradeira estragar? Se ela estraga durante o período da garantia, qual que vai ser a perda que vai acontecer? Vai ser uma perda pequena ou grande? E se tivesse que comprar uma outra torradeira nova, seria um dispêndio muito grande? Qual que seria a sua avaliação em relação a isso? Ou, se tivesse que ficar, e se você tivesse que ficar porque de repente a sua torradeira estraga, você está sem a nota fiscal, e aí um prejuízo grande seria você ficar sem suas torradas? Qual que é a magnitude disso? E aí a gente faz a seguinte análise. Às vezes, os nossos medos se fixam nessas notas fiscais perdidas. Entende o que eu estou falando? Entendeu o exemplo da nota fiscal, da torradeira? E aí agora, analisa comigo. Às vezes, os nossos medos se fixam exatamente nas notas fiscais perdidas. E, assim, perdidas nas nossas vidas. E nos preocupamos excessivamente com provações razoavelmente menores que teriam um impacto mínimo, mesmo no pior cenário. É ou não é real? Vou repetir. Às vezes, nossos medos, eles se fixam nas notas fiscais perdidas da nossa vida. E aí, nós nos preocupamos excessivamente com provações razoavelmente menores
elas teriam um impacto mínimo. Qual que seria o impacto de se essa torradeira estragasse e você não tivesse como a nota fiscal, você teria que pagar algum conserto ou teria que ficar sem suas torradas? Entende? Então, as notas fiscais da nossa vida, às vezes, geram em nós medos de um volume tão grande que, na verdade, seriam provações razoavelmente pequenas e teriam um impacto mínimo, mesmo no pior cenário. Entende? Então, muitas vezes, nós precisamos fazer essas análises. Por quê? Para não deixar que o medo nos domine. Faz sentido para você? Deu para entender esse exemplo da torradeira e da nota fiscal? E como isso é real? Isso é real para você? Compartilha aqui comigo. Isso é real para você? Deu para entender direitinho? Olha, para mim é super real. Às vezes nós nos fixamos assim nessas notas fiscais da vida. É ou não é? E isso cria um volume tão grande e começa a nos dominar. Olha que coisa. Agora, percebe como, apesar de essas perguntas serem importantes, essas 3 perguntas são muito importantes, mas percebe como que elas nos ajudam, mas elas não vão no cerne da questão? Consegue perceber? Elas são perguntas que nos ajudam, mas elas não vão no cerne da questão. E nós precisamos ir no cerne dos medos, para que eles não nos dominem. Entende o que eu estou falando? Aí, nós precisamos ir mais profundamente na nossa análise. Mais profundamente. Nós vamos fazer 2 outras perguntas para irmos mais profundo nessas análises e chegarmos no cerne das questões, dessa questão do medo. Primeira delas, veja só. Você deveria se importar com essa coisa que está ameaçada em sua vida. Então, porque o medo, nós já vimos que o medo muitas vezes é gerado por alguma coisa que está sendo ameaçada. E normalmente são os nossos amores, né? Então, vamos aqui imaginar o furacão chegando lá nos Estados Unidos, lá na Flórida. A casa das pessoas, a vida das pessoas, a vida está sendo ameaçada. Então, nós precisamos analisar. A pergunta é, você deveria se importar com essa coisa que está sendo ameaçada em sua vida? É um ponto. Então, tem que analisar. Ou, vamos remodular essa pergunta? Ou, como Deus vê essa situação de medo que você está passando, como que Deus vê essa situação? Lembra que nós falamos que é preciso passar pelo prisma de Deus? A gente, para entender melhor como não nos deixar dominar pelo medo, nós precisamos entendê-lo e analisá-lo pelo prisma de Deus. Então aqui, essa pergunta, ela vai mais profundamente um pouquinho. E você deveria se importar com essa coisa que está sendo ameaçada em sua vida? Agora vamos mudar a pergunta, mas com o mesmo propósito. Como Deus vê essa sua situação? Olha, vamos ter um exemplo aqui para esclarecer. Vejamos o exemplo de um homem que tenha profundo medo de que sua querida vida secreta com pornografia seja descoberta. Esse exemplo. Então, um homem que ele tem um profundo medo de que sua querida vida secreta com a pornografia seja descoberta. Esse é um exemplo. Nesse caso, a questão não é se o medo dele é altamente realista. Não é. Porque a esposa pode ver o cartão de crédito a qualquer momento. Ou extremamente improvável. Porque ele pode ser um guru da tecnologia e aí apagar todos os caminhos que ele utiliza para ter essa vida secreta com a pornografia. A questão aqui
é que ele não deveria estar valorizando esse câncer horrível em sua vida. Ao contrário, ele deveria realmente desejar ser descoberto, deveria revelar e confessar esse pecado a Deus, em primeiro lugar, e depois a esposa. Concorda? Então, esse é o ponto aqui. Aí aqui, ó, veja só, é um pecado, e esse homem não está sensível à voz de Deus. Nesse caso, desse exemplo, ele está em pecado e ele não está sensível à voz de Deus. Então, voltando à pergunta, como que Deus vê essa situação dele? Ele está morrendo de medo de que seja descoberto. Mas a questão aqui é que, na verdade, ele deveria realmente esclarecer tudo, pedir perdão para Deus e para a esposa. E esse medo dele, então, é um medo na coisa que está sendo ameaçada, mas isso não é um medo, como nós falamos no início, construtivo. Não é. O medo, então, de perder suas amantes digitais está fundamentalmente fluindo de um amor por algo que ele deveria odiar. Princípio errado do medo. Ele deveria odiar, mas como ele está insensível à voz de Deus, ele está ali dando vazão àquilo lá, e o medo dele de perder essas amantes digitais é um medo que não agrada a Deus. E aí volta a pergunta, como Deus vê essa situação? Somente pelo Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo o quebrantar, ou convencer de que ele está em pecado, ele perceberá que o cerne desse medo, o princípio lá, o cerne do medo, o núcleo do medo, é o objeto do seu amor. A pornografia, o pecado. Então, o que está gerando medo nesse homem é o pecado. É a pornografia. O cerne do medo dele, nesse caso aqui, não agrada a Deus. Não agrada. Aí a gente pergunta, como que Deus vê essa situação? E o cerne dessa situação dele, desse medo, é o objeto do amor dele e não uma verdadeira preocupação. E nem a extensão de uma ansiedade. Entende o que a gente está falando nesse exemplo? É muito bom, porque ele traz e mostra o cerne do medo dele. Não é uma verdadeira preocupação. E sim, o que ele ama é pecado, a pornografia. Agora vamos para uma segunda pergunta, para que a gente possa aprofundar mais como nós queremos chegar no cerne da questão, no cerne do medo. Ó, segunda pergunta, mesmo que você devesse valorizar o que teme perder, suponha que você realmente deva valorizar o que você teme perder. Essa valorização saudável se tornou uma idolatria venenosa? Aqui eu quero parar. Você já ouviu falar em ídolos do coração? Aqui nós já fizemos uma live falando sobre ídolos, mas depois nós vamos trabalhar mais sobre esse tema, muito importante. Porque nós sabemos hoje em dia que os ídolos, na maioria das vezes, e a Bíblia já falava sobre isso, não são as estátuas. Não são. Muitas vezes, e na maioria delas, os ídolos estão aqui, ó, no coração. Então, por isso, para chegarmos ao cerne da questão do medo e aprofundarmos um pouquinho mais, nós precisamos analisar isso aqui. Olha, a pergunta é, mesmo que nós, mesmo que a gente deva valorizar o que nós tememos perder, ainda que a gente tenha que valorizar o que a gente teme perder. Agora, essa valorização saudável se tornou uma idolatria venenosa? Essa pergunta, hein? Ela vai, ó, lá bem mais profundo. Olha só. O que tememos perder
pode se tornar um ídolo. Olha, você já percebeu isso na sua vida? Alguma coisa que você teme perder já se tornou em um ídolo para você? Eu sei de casos que, por exemplo, a pessoa tinha medo de perder o esposo, o marido. Aí, o marido foi se tornando um ídolo para ela. Aí depois, já imagina o que virou o casamento, né? Ó, às vezes, não é a pornografia que teme perder, como naquele exemplo do homem aqui, mas um ministério de sucesso. Ou um dia ensolarado para o seu churrasco. Olha só. Então, isso aqui é muito bom para a gente analisar. Então, veja, às vezes, não é a pornografia que você teme perder, porque você não tem nada a ver com isso. Mas, às vezes, é um dia ensolarado para o seu churrasco. Isso pode se tornar um ídolo. Olha só como que o nosso coração é enganoso. Como que o nosso coração é enganoso. Então, o ministério de sucesso ou o sol são bons desejos, ó, reais. Mas ambos podem ascender ao trono do nosso coração. Você já percebeu isso aí na sua vida? Eles podem ascender ao trono dos nossos corações e se tornar cruel em vez de um presente que esperamos de Deus e do qual não dependemos. Olha o que pode acontecer. Apenas se é um ministério de sucesso ou um dia ensolarado. São desejos pertinentes, bons desejos, mas eles podem se tornar ídolos dos nossos corações. Olha só. Como que o nosso coração é enganoso, como nós precisamos tratar o nosso coração. Quando a gente fala que o coração é um dos pilares da mulher elegante por inteiro, é por causa disso, ó. Não tem jeito. Se nós não tratarmos o nosso coração, ele faz coisas que a gente nem imagina. Transforma um desejo de um dia ensolarado para o churrasco em um ídolo. Olha só. E ao invés de depender de Deus, nós não vamos depender dele por causa disso. Porque o nosso coração tem um outro ídolo. Não que Deus não deve ser o nosso ídolo, mas a gente coloca outros. Que verdade incrível, né? Já reparou nisso? Nossa! Às vezes a gente começa a analisar e a gente fica até assim, boquiaberta. O medo expõe os ídolos do nosso coração de uma forma muito eficaz. Então, a emoção medo, ela expõe. Amém, amém, Valdir Cleide, amém. Olha, então, hoje, o medo, ele expõe os ídolos do nosso coração de forma muito eficaz. Muito eficaz. Olha o que a emoção medo pode fazer. Revelar os ídolos dos nossos corações. O medo também põe em evidência as boas áreas onde Deus moldou nossos desejos de forma justa e saudável. Põe em evidência. Olha um exemplo de um pastor. Imagina, um pastor que tem que todo domingo ele vai lá fazer a pregação dele e ele prepara o sermão dele e tal. E o que acontece com esse pastor? Ele tem um medo de perder a reputação. Por causa do medo de perder a reputação dele, ele vai, estuda e prepara um sermão bem elaborado e tudo mais. Só que, olha como as coisas começam a ficar invertidas. Então, ele tem o seu coração dividido, esse pastor. Pois, por um lado, ele vai pregar todo domingo pensando em manter a reputação dele. Mas, por outro, ele deveria estar indo pregar para agradar a Deus, ser usado por Deus na vida das pessoas. Mas ele vai pelo motivo errado. Então, ele teme mais pela reputação dele do que
por não estar agradando a Deus, o compromisso dele com Deus. Olha só. Então, a reputação dele, o temor de homens, se torna maior, ou um ídolo, ao invés de ele querer agradar a Deus com a vida dele, com o sermão dele, e abençoar as pessoas. A reputação dele, desse pastor, pode estar se tornando um ídolo no coração dele. Olha só, nós somos exatamente como um estudioso de antigamente, eu não sei se é Calvino, agora eu estou esquecida, se é Calvino ou Agostinho, que ele fala que nós somos uma fábrica de ídolos. Eu acho que é Calvino. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Olha só, um pastor que está indo lá pregar, de repente ele está com um ídolo no coração, que é a reputação, ao invés de ele estar pregando pelos motivos certos. Olha só. E nós fazemos isso todos os dias. E aí, no caso aqui do pastor, ele vai sendo dominado por esse ídolo que é a reputação dele. Então, assim, como não nos deixar dominar pelo medo? Nós precisamos ter essas perguntas aqui em mente. Nós precisamos ir ao cerne da questão. O nosso medo está sendo gerado por um pecado? Olha o exemplo lá do homem da pornografia. Ou o nosso medo está sendo gerado por um ídolo? Alguma coisa boa, lembra do dia ensolarado, que se tornou, que era um desejo bom e se tornou um ídolo. E por conta disso está gerando em nós um medo. Olha só. E isso vai nos dominando. Nos dominando. Então, para análise, nós vamos fechar essa live aqui agora. Eu não vou passar para outra parte, que é agindo em resposta ao medo. Porque senão vai ficar longa demais essa live. Aí agora, a próxima live a gente fala sobre agindo em resposta ao medo. Mas antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta para a nossa reflexão. O que o nosso medo está nos dizendo a respeito do que nós amamos? Veja, vamos pegar esses dois casos aqui. O homem estava amando tanto a pornografia e por conta daquilo ele estava sentindo medo de perder aquilo que ele amava. Era pecado, mas ele amava aquilo lá. O outro exemplo, o pastor tinha um medo de perder a reputação dele. Então ele amava a reputação. E por conta disso ele estava com medo de perder. E ele estava então indo fazer a pregação com o objetivo errado. E ele estava se tornando um escravo, né? Ele estava sendo dominado pelo medo de perder a reputação. Porque ele amava a reputação. Olha só, que era um ídolo. Então, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a Deus que nos oriente. Porque nós não queremos ser dominadas pelo medo. E essas perguntas aqui, elas nos ajudam a estarmos analisando os medos e para não deixá-los nos dominar. Se você perdeu, volta a live, assiste de novo. Eu vou deixar essa live gravada lá no YouTube também. Lá tem a possibilidade de você colocar para ir mais rápido. Então você vai assistir as outras lives que nós falamos sobre medo também, para você adquirir mais conhecimento e você conseguir vencer o medo e você lidar com o medo e não deixá-lo dominar a sua vida. E aí, na próxima live nós vamos falar sobre agindo em resposta ao medo. Como que nós devemos, então, agir em resposta ao medo. Depois de já conhecer o medo, depois de já ter identificado, depois de já tê-lo analisado. Agora, como que a gente age em resposta ao medo? Sem esse trabalho e essa análise, esse crescimento em relação a essa emoção medo, sem isso, a gente não consegue, nós não conseguiríamos e nem conseguiremos jamais ser mulheres elegantes por dentro e por fora. Vamos juntas? Deus te abençoe.